Agora, também assim uma apresentação muito breve minha. Eu estou aqui apenas para fazer um apoio técnico a este webinar. Estou aqui a funcionar com o papel de moderador e queria-vos convidar, e a equipa da Approach está avisada e está completamente confortável com isto. Sintam-se à vontade para participar no chat, a esclarecer as vossas dúvidas e meter os vossos comentários através do chat. Eu, como moderador, estou aqui para isso mesmo. O chat está sempre no canto inferior direito do ecrã. E o segundo pontinho que eu também queria partilhar com vocês isto é um webinar interativo e nós preparamos um jogo para iniciar, então, para dar um kick-off a esta apresentação do CIFID, que vai ser facilitada pelo Fernando Marcelino. E eu ia-vos pedir a todos os participantes que quiserem participar para acederem através do telemóvel, preferencialmente, também podem aceder através do computador, a este link, seja www.menti.com, e colocarem o código que vai aparecer já de seguida no meu ecrã. Ou seja, o código será 21165022. Também vou meter aqui no chat e vou dar aqui uns 2 minutos, 3 minutinhos, só para o pessoal se ir juntando. Já agora, isto é um quiz acerca de CIFID, vai-nos servir também para fazer o kick-off da apresentação. Sim, senhora. E há outro pontinho. A apresentação que há bocado o Pedro Cabrita estava, portanto, a divulgar, depois do webinar irá ser partilhada com vocês, portanto não é preciso tirarem grandes apontamentos neste momento, porque depois ela vai ser disponibilizada. Nós temos aqui bastante gente a juntar. Se alguém tiver com problemas também pode expor no chat e eu posso tentar resolver num minuto. Já temos aqui bastantes pessoas. Cada bonequinho, cada círculo que aparece refere-se a um participante. E se vão juntando. Temos aqui, entretanto, o Luís no chat a dizer que tem um curso em projeto, tem curso, um projeto no turismo rural na zona do Fundão e que está interessado nos serviços. Pronto, aqui eu julgo que não seria muito para explorar essa parte que será mais direcionado para apoios e mais direcionado para o Portugal 2020, mas teremos todo o gosto depois, no final, se for necessário, falar com a pessoa. Claro que sim, até porque temos um pequeno apoio nessa zona e, portanto, temos todo o interesse em acompanhar. Depois temos que só esclarecer se já está em curso o projeto ou se é para fazermos o acompanhamento do projeto ou se é para submeter a candidatura. Depois iremos deixar também os links do website, etc., no chat, no final da apresentação. Entretanto, também vou começando aqui o jogo. Ou seja, agora estejam atentos, eu vou dar o Enter e como é que isto vai proceder? A pergunta vai aparecer aqui no ecrã, que está a ser partilhado, e as respostas vão aparecer no vosso telemóvel ou no vosso computador, dependendo do vosso dispositivo, e também vão aparecer aqui as opções no ecrã. Esta primeira é um bocadinho mais fácil. O que é o CIFID? Um sistema de fundos de investimento, um sistema de incentivos fiscal ou é um programa de apoio à produção nacional? 30 segundos para a resposta em todas as perguntas. Uma pergunta ideal para dar aqui o kick-off do tema. Três segundinhos. E a maioria acertou. 13 pessoas a acertar. Ainda houve aqui algumas pessoas que ainda não sabem bem o que é um CIFID e penso que no final da apresentação acho que já vão estar esclarecidas. Esperamos que sim, não é? António, é isso, não é? Falar quem respondeu a um sistema de fundos de investimento, isto pode ter a ver com uma temática que apareceu nos últimos anos, quase de certeza, mas já esclarecemos. Com fundos de... Exatamente. Pronto, relativamente aqui a esta questão, e
e pegando aqui nas pessoas que não acertaram, tal como o próprio nome indica, CIFID é designado como um sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. O próprio nome do CIFID refere logo que se trata de um sistema de incentivo fiscal e que permite, no fundo, reforçar a competitividade das empresas. Atualmente é do melhor sistema de incentivo fiscal a nível europeu. Pronto, entretanto, consegui resolver. Tive que ligar ao técnico. Ok. Obrigado, António. E continuamos aqui o top 3. Bruno Santos Pereira, António Candeias e Eduardo. Segunda questão. A pessoa que responde mais rápido ganha sempre um ponto bónus. Portanto, todos mais rápidos, mais pontuação. Quem se pode candidatar? Todas as empresas que fazem investigação e desenvolvimento, apenas empresas da área industrial passíveis de IRC ou empresas residentes em Portugal com despesas em ID. Cinco segundinhos. Aqui está. Também atender para a resposta certa. Empresas residentes em Portugal com despesas em ID. António, por que não todas as empresas que fazem ID ou por que não apenas as empresas da área industrial? Não, aqui temos que analisar três fatores, porque apesar das empresas podem fazer ID, não é? Não tem que ter residência, tem no fundo de estar como residência cá. Ou seja, tem três condições para ser. O seu lucro tributável não pode ser terminado por métodos indiretos, não podem ser devedores ao Estado e uma das outras é ser residente nacional que exerce a título principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola. Portanto, daí ser essa a opção. Boa. Vamos ver então como é que está o pódio, se mantém ou não, se houve mexidas. António em primeiro, Carolina e Ricardo em terceiro lugar. Vamos à próxima. Qual a taxa máxima que uma empresa pode beneficiar no âmbito do CIFID? 32,5%, 85,2% ou 82,5%? Eu já me engano. Há aqui duas muito parecidas. Vamos ver se confundiram ou não. Mais uma vez atender. Temos aqui um bando de especialistas em CIFID. E é isto, não é? António, 82,5%. Aqui, relativamente à questão da taxa máxima, efetivamente é os 82,5%. Ou seja, são 32,5% de taxa base mais 50% da taxa incremental. Ou seja, os 50% é a média aritmética dos 10 anos anteriores. Portanto, somando as duas taxas no máximo, a empresa pode beneficiar até os 82,5%. Boa. Vamos então à próxima. E ver o leaderboard. António, ultrapassado pela Carolina. E em terceiro lugar, o Tiago. Temos aqui algumas mudanças no pódio. Depois temos que decidir se há um prémio ou não no fim. Pergunta: todos os recursos humanos podem ser imputados às atividades de investigação e desenvolvimento? Não? Ou sim, todos os recursos humanos contam para gastos com o pessoal? Ou não, apenas com qualificação do nível 3?
Time's up. Aqui já houve mais alguma discrepância. E a maioria das pessoas Exato. Aqui no âmbito das despesas elegíveis, no âmbito do CIFID, as despesas com pessoal só podem ser imputadas a colaboradores aos projetos que tenham no mínimo nível 4. Tudo o que seja menos que nível 4 não são elegíveis no âmbito do CIFID. Poderão entrar, mas de outra forma, ao nível das despesas de funcionamento, por exemplo. Mas nas despesas com pessoal, diretamente, são mesmo colaboradores com no mínimo nível 4, que estejam afetos aos projetos. Ok. O que é que significa o nível 4? Em termos de nível 4, é um 12º ano com mais estágio. Exatamente. Ok. Mais uma formação. Ok. Boa. Pois, poucas pessoas a acertarem. E o António continua em primeiro, temos a Sónia em segundo, e em terceiro o Bruno Santos Pereira, que já esteve lá em cima e agora já está a voltar à posição. Vamos lá ver como é que isto termina. Vamos então à última pergunta, questão 5 de 5. Apenas são elegíveis a despesas com pessoal? Não. Todas as despesas de ID contam? Sim. Apenas despesas com pessoal contam? C. Dependendo da tipologia da empresa, é diferente. As perguntas ao longo do número vão ficando com uma maior complexidade. Time's up? Ninguém? Ok. Boa. Pronto, aqui relativamente a esta questão, obviamente não são só as despesas com pessoal que são elegíveis no âmbito do CIFID. Existe uma panóplia de outras despesas que podemos ver mais à frente que podem ser enquadráveis no âmbito do projeto, nomeadamente despesas com imobilizados, despesas com ativos fixos, despesas com universidades, despesas com, por exemplo, quando é o desenvolvimento de produto, em testes e ensaios que sejam acreditados com conhecimento de investigação e desenvolvimento, também podem ser imputadas essas despesas, registro e manutenção de patentes, auditorias AID. Há uma panóplia de despesas que são elegíveis e podem ser enquadráveis. Deixa-me só relacionar isto com a primeira questão, porque eu reparei que houve pelo menos duas ou três pessoas, salvo erro, que foram para os fundos de investimento. Só referir aqui que a participação em fundos de investimento que eles sim investem em empresas que fazem ID, também é considerada uma despesa elegível no âmbito de um projeto CIFID. E daí talvez a confusão naquelas pessoas que responderam na primeira pergunta. Porque a participação em fundos, nos chamados fundos de CIFID, não é? Em fundos de investimento que depois têm como obrigação participar no capital de empresas que elas sim vão fazer projetos de investigação e desenvolvimento, essa participação nesses fundos é também uma despesa elegível no âmbito de uma candidatura de CIFID. Ok? Boa. Vamos então ver o pódio final. Vamos ver qual é que é o grande vencedor e o restante pódio. E António, em primeiro lugar. Chegou à casa. Está viciado. Isto tudo para não dar prémios a ninguém. Isto não é normal. E é isto. Obrigado a todos que participaram.
E então, eu agora vou já passar a minha palavra de seguida para o Fernando Marcelino, mas antes quero só fazer um aviso em relação ao live webinar, ou seja, em relação à plataforma, que é, nós agora estamos em modo apresentação, mas como agora o Fernando vai apresentar mais concretamente o CIFID e vai um bocadinho pegar todas estas temáticas que foram abordadas no quiz, eu também vou alterar aqui a nossa dinâmica de chamada. Em vez de ser uma apresentação, vou mudar para o modo Q&A. E passo a ti, Fernando. Ok. Boa tarde, então, a todos. Portanto, sou Fernando Marcelino e cabe-me a mim, então, fazer aqui a apresentação aqui da parte aqui do CIFID. Entretanto, João, vi que há outra pergunta aí no chat, portanto, e depois a gente vai responder isso logo a seguir. Boa. Ok. Pronto. O CIFID. Vamos lá ver se isto dá. Sim, senhor. Qual é o objetivo, então, do CIFID? Portanto, apoiar as empresas no investimento em investigação e desenvolvimento através da obtenção do benefício fiscal em sede de IRC, dedutível diretamente à coleta. Portanto, e aí, como referimos há pouco, pode ir então até aos 82,5% das despesas totais anuais elegíveis em projetos do ID. As condições, ainda há pouco o meu colega António referiu, portanto, basicamente, para uma empresa poder ter acesso ou poder concorrer aqui ao CIFID, portanto, tem que ter o seu lucro tributável que não seja determinado por métodos indiretos, que não seja devedores ao Estado, portanto, na Segurança Social nem às finanças, e a ser residente nacional e exercer a título principal uma atividade, portanto, agrícola, industrial, comercial ou de serviços. Portanto, basicamente, agora para fazermos aqui uma pequena definição do que é investigação e desenvolvimento, okay? Portanto, ver realmente em que é que consiste aqui o CIFID. Portanto, no âmbito dos projetos que a gente tenta determinar nas diferentes empresas, portanto, temos que sempre constatar aqui duas tipologias de despesas. Okay? Portanto, umas ligadas efetivamente à parte de investigação quando existe, portanto, que seja realizar, portanto, com vista à aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos, e a outra componente tem a ver com a parte de desenvolvimento, portanto, são realizadas através da exploração de resultados de trabalho de ID ou de outros conhecimentos científicos ou técnicos com vista à descoberta ou melhoria substancial de produtos, equipamentos, de matérias-primas, serviços, processos, etc. Portanto, ou seja, aqui, basicamente, nós podemos ter só uma das componentes ou as duas. Ok? Portanto, o que é que poderia aqui dizer mais? Aqui, ou seja, o que não entra aqui em conta, eu diria, que é uma das problemáticas que temos tido em muitas empresas, que é a componente daquilo que se chama a inovação. Ou seja, nós estamos aqui num campo que é, diria, que é um campo que estamos aqui no limite, ou seja, nem tudo, às vezes vêm ter connosco e dizer, eu tenho aqui muita inovação, eu tenho aqui projetos inovadores, mas o que é preciso saber é que nem tudo o que é inovador é investigação e desenvolvimento. Envolveu investigação e desenvolvimento. Exatamente, ou seja, eu posso ter efetivamente algo de novo para a minha empresa, que eu vou adquirir e que para a minha empresa é novo, mas que para o mercado não o seja. E aí, efetivamente, ou seja, relativamente ao estado da arte do próprio processo, não há aqui diferenciação nenhuma. Portanto, e é complicado, então, entrar por essa parte. Por isso que a parte de investigação e desenvolvimento tem que ser bem definida. Relativamente às despesas, portanto, o que é elegível no âmbito do CIFID? Portanto, eu diria que temos aqui uma panóplia de despesas que são elegíveis, como eu referi há pouco naquela pergunta. Neste primeiro slide, eu diria que estão representadas as principais, aquelas que são mais utilizadas. Portanto, principalmente, eu diria a despesa principal é a despesa pessoal. Portanto, aqui, efetivamente, eu diria que a despesa do pessoal é a despesa principal e aquela que tem mais impacto no âmbito do próprio CIFID e no próprio montante final também. Portanto, o pessoal, como referimos há pouco, naquela pergunta, o pessoal tem que ter uma habilitação com mínima de nível 4,
Okay? Portanto, tudo que seja acima do nível 4, portanto, a despesa do pessoal já pode entrar por inteiro. Okay? Obviamente, há a porcentagem de afetação do seu trabalho ao projeto. Né? Depois temos mais outra componente, que são os ativos fixos tangíveis. Portanto, qualquer equipamento adquirido em estado novo, repetimos bem em estado novo, okay? Portanto, qualquer um desses equipamentos que sejam afetos ao desenvolvimento dos projetos, portanto, podem ser considerados numa candidatura. Okay? Depois temos despesas de funcionamento. Isto, basicamente, são uma parte dos gastos gerais que a empresa teve durante o desenvolvimento dos projetos e que podemos afetar também aqui como despesa. A particularidade desta despesa é que está limitada a 55% do custo ou da despesa que obtivemos com o pessoal que teve afeto. Portanto, quanto mais pessoal a gente conseguir afetar, mais o montante da despesa de funcionamento também consegue ser elevado. Depois, custo com a aquisição e registro de manutenção de patentes. Portanto, se algum projeto levar aqui a um registro de alguma patente, ou eventualmente utilizar já uma patente existente e utilizá-la para desenvolver alguma coisa, portanto, na parte da sua manutenção, essa despesa também pode ser considerada. Depois, as despesas relativas à contratação de atividades de I&D junto de entidades públicas ou beneficiários do Estatuto de Utilidade Pública. Isto, basicamente, o que é? Vamos imaginar aqui que no âmbito do desenvolvimento aqui de um projeto, portanto, a empresa não tem o know-how suficiente ao todo e pede, eventualmente, alguma entidade, que seja alguma universidade, algum centro tecnológico e etc. Portanto, alguma ajuda para desenvolver uma parte do projeto. Portanto, esse custo, portanto, se essa entidade passar uma fatura, portanto, esse custo também é elegível, também pode ser considerado na candidatura. Ok? Aqui, eu diria que depois no slide a seguir temos, eu diria ainda mais aqui, mais estas tipologias todas de despesas, mas aqui são mais, diria, são mais, não são tão regulares como são as outras, portanto, aqui aparecem de vez em quando, portanto, se calhar aqui não vou detalhar todas, e vou-vos deixar aqui o slide e depois para eventualmente lerem, se eventualmente alguma dessas interessar. Não sei se eventualmente há aqui alguma destas mais específicas que a gente possa... Tens logo a primeira, não, que era só... o que eu estava a referir. Exatamente, que é a participação de capital de instituições de ID, como o colega Pedro estava a dizer, que aqui é que abrange a parte dos fundos de investimento. Quando as empresas investem nesses fundos, o valor dessa despesa poderá ser enquadrável no âmbito do CIFID. Existe aqui outras, por exemplo, que é as despesas com auditorias AID, são só apenas para as pequenas e médias empresas, quando as empresas têm a certificação. De resto, não há assim outras que vão aparecendo. António, aqui é a certificação IDI, não é? Sim, IDI, exatamente. Tem a ver com a norma 4457. 44, é, exatamente. Okay. É isso. Aqui a única questão, relativamente ali às despesas com o pessoal, existe aquela diferença só a nível de doutorados, em que tem uma majoração se for de nível 8. Por causa essa despesa não está aqui referida, mas efetivamente... Mas ela enquadra-se na mesma nas despesas com o pessoal, mas a única questão é que todas as pessoas com nível 8 são majoradas em 110%. Isto vem aqui para a despesa pessoal, exatamente. Portanto, sim, todos os doutorados têm uma majoração de 20% a mais, não é? Portanto, e ao nível também depois da taxa incremental também há um reforço a esse nível, não é? E referir que as outras despesas com o pessoal de nível abaixo do nível 4 vão para as despesas de funcionamento. Exatamente. Informação a constar numa candidatura. Portanto, eu diria que uma candidatura é constituída por 3 grandes eixos. O primeiro tem a ver com os objetivos, portanto, da própria candidatura. O que é que motivou a empresa a avançar para um projeto, portanto, desse tipo. Que seja ao nível da motivação, da própria motivação científica, tecnológica, que seja ao nível eventualmente do requisito do próprio mercado ou uma necessidade que a empresa que detectou de uma lacuna que não exista no mercado, etc.
Portanto, depois, o segundo eixo, atividades de ID, que é basicamente definir, verificar ao nível do estado da arte o que é que já existe na altura do lançamento do projeto e fazer uma descrição, obviamente, e depois de toda a parte que seja elegível ao nível de investigação e desenvolvimento, portanto, a incerteza científica e tecnológica, a descrição dos trabalhos desenvolvidos e justificar em que medida as soluções encontradas não poderiam ser desenvolvidas noutra entidade. Isto é uma questão, diria que é uma parte nova que se acrescentou agora às candidaturas, basicamente para justificar que efetivamente a empresa tem o know-how suficiente, ou se não o tem, teve que o adquirir para desenvolver aqui o projeto. Não sei, António, talvez mais alguma justificação nisto? Não, acho que no geral foi o que tu disseste já. Ok. Depois, então, o terceiro eixo, que são os resultados. Portanto, é a apresentação dos resultados obtidos, portanto, durante aquele período do desenvolvimento do projeto, a análise crítica dos desvios face aos objetivos propostos e a conclusão do projeto. De referir também que, ou seja, os projetos que entram nas candidaturas podem ser projetos plurianuais, ou seja, não é porque estamos agora a tratar, por exemplo, de começar a fazer as candidaturas do ano fiscal 2020, que estes projetos não podem ter iniciado antes ou que eventualmente não venham a ser desenvolvidos ou transbordados para o ano 21 também, né? Portanto, podem ser projetos plurianuais. Como é que se calcula, então, o benefício? Isso, há pouco, o meu colega António já começou a referir um pouco. Portanto, basicamente, do conjunto de despesas que apresentámos há pouco, portanto, isto vai dar um volume, portanto, um certo montante. Desse montante, aplicamos logo à cabeça a taxa base, que são os 32,5%, esse é de ofício. E depois vamos verificar, efetivamente, se existe, então, uma componente de uma taxa incremental. Portanto, o que é que vamos constatar? Se o projeto iniciou e está ou no ano em questão, ou se, eventualmente, o projeto já vem de anos anteriores. E vamos verificar se a empresa teve essas despesas e vamos fazer, então, a média. Portanto, vamos também apurar os custos dos anos anteriores para poder, ou seja, calcular a média aritmética desses 2 anos. Okay? E a partir daí, relativamente ou face ao ano em questão, portanto, calculamos a média e vamos subtrair ao ano em questão e vamos aplicar, então, aqui uma taxa de 50% adicional. Aqui os 82,5%, vamos dizer, então, quando é que a gente lá chega? Então, os 82,5% a gente consegue os obter quando uma empresa já está no mercado há mais de 2 anos e que ainda não tenha feito CIFID. Nesse caso aí, a taxa incremental vai ser nula, quer dizer que vamos ter o ano de referência vai ser o ano em questão, portanto vamos aplicar mais 50% à taxa base, e aí chegamos aos 82,5%. Para as empresas que não têm 2 anos, esta taxa incremental vai estar limitada, e está limitada a mais 15%, ou seja, ela é majorada em mais 15% relativamente à taxa base, quer dizer que para as empresas com menos de 2 anos, só podem obter no máximo 47,5%. Okay? Se houver dúvidas, e depois digam. No fim, temos a candidatura pronta e temos o montante apurado, processo à entrega, não é? Face a submissão da candidatura no portal da Agência de Inovação, obrigatoriamente até ao 31 de maio de 2021. Portanto, no ano passado, por exemplo, foi um ano atípico, derivado à pandemia, e houve um alargamento desse prazo, que foi até julho, mas para as indicações que este ano já temos, este prazo aqui do 31 de maio deverá ser mantido. Dificilmente eles alteram isto. Se vier a aprovação da candidatura, portanto, se a candidatura for aprovada, a empresa vai receber uma declaração desse tipo, onde vai especificado o montante de CIFID que é obtido. Okay? Portanto, esse montante de CIFID basicamente o valor que vai ser liquidado pela empresa, é o valor que vai ser indicado no modelo 22 para poder deduzir
portanto, logo esse montante relativamente à sua coleta. Okay? Portanto, isto é um montante que abate diretamente à coleta. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa, em função do montante do CIFID obtido e do valor de coleta que ela tenha a pagar, portanto, pode abatê-la completamente. Portanto, é possível. Pode limpar a fatura de imposto, na prática. Exatamente. Fernando, posso? Sim, força. Temos aqui uma perguntinha no chat. A Isabel pergunta se, no caso de uma empresa ter prejuízos fiscais, se perde o benefício adquirido previamente. António, queres responder tu? Não perde. Ou seja, se fizermos uma candidatura agora ao CIFID 2020, não é? E tiver, até pode beneficiar parte desse benefício em 2020. Se tiver prejuízo no outro ano a seguir, não perde o incentivo. Ou seja, fica em reserva fiscal até fazer 8 anos. A partir daí de fazer 8 anos é que ele... Posso só fazer aqui uma precisão, António? Sim. É assim, vai funcionar assim. A primeira coisa a fazer é vai ter que deduzir os prejuízos fiscais. Portanto, enquanto não esgotar os prejuízos fiscais, não vai beneficiar do CIFID, não é? Porque vai limpar, ou melhor, acaba sempre por beneficiar de uma parte, porque não pode limpar o lucro tributável todo com os prejuízos, não é? O código do IRC tem aquela limitação de, salvo erro, de só pode ir até 70%. E, portanto, pode usar o CIFID para isso, desde já. Para além disso, como o António estava a referir, eu tenho 8 anos para deduzir o CIFID à coleta. Ou seja, desde que eu tenha a perspectiva de, nos próximos 8 anos, ter coleta, eu diria que vale sempre a pena fazer CIFID, ainda que tenha prejuízos fiscais. Não só porque consegue limpar completamente a coleta, coisa que não consegue com os prejuízos fiscais, porque o código do IRC passou a limitar, como fica ali, como o António estava a dizer, fica ali com uma reserva fiscal para utilizar nos próximos 8 anos. Não sei, Isabel, se respondemos completamente à sua pergunta. Isabel também já está a escrever. Entretanto, temos aqui uma nova. Nós já no chat no quiz já tínhamos uma pergunta sobre quem se poderia candidatar, e aqui segmentámos por tipologia de despesa, mas agora a Joana pergunta: a minha empresa é uma startup fundada em 2020, posso concorrer? Pode, claro que sim. Pode concorrer. A única questão é que a empresa não tem 2 exercícios, tal como a Fernanda há bocado disse. Aqui a questão, viemos aqui para a majoração, não é? Portanto, que só pode ir até aos 47,5%. Tirando isso, pode concorrer na mesma. Boa, acho que também ficou esclarecido. Certo, Joana? Ok. Quanto tempo temos para usufruir do benefício fiscal? É os 8 anos. São os tais 8 anos. É os tais 8 anos. Portanto, a Joana pode deduzir no próprio ano e nos 8 anos seguintes. Portanto, isto é assim, basicamente foi aquilo que o Pedro teve a explicar há pouco, ou seja, se tiver prejuízos, vai guardar esse montante em reserva fiscal e vai poder utilizá-lo assim que tiver coleta para o poder beneficiar. A outra questão é, eu tenho, por exemplo, 10 mil euros de IRC a pagar, de coleta, e eu vou fazer uma candidatura ao CIFID e o meu CIFID é de 5 mil. Então, eu vou abater esses 5 mil aos 10 que eu tenho a pagar. Agora, vamos imaginar que aqui o CIFID, tenhamos aqui um montante que, em vez de ser 5, passamos para 50. E eu, se tiver um IRC de 10, isso quer dizer que eu vou abater os meus 10 mil, quer dizer que não vou pagar nada,
e fico com o remanescente em reserva fiscal e tenho estes tais 8 anos para poder gastar. Exatamente. Só aqui mais uma questão só aqui também, só referi mais um pormenor. Há duas hipóteses de usufruir aqui do CIFID. Ou nós colocamos logo na modelo 22 do ano uma previsão do CIFID que irá ser aprovado e, portanto, ainda que o CIFID não tenha vindo aprovado ainda, nós podemos colocar, é legítimo da nossa parte, colocar desde logo o valor previsto de CIFID e, portanto, abater o imposto a pagar logo com a submissão da candidatura. Claro está que depois, se o valor não vier aprovado, temos que pagar o valor não pago com juros, não é? Ou então, a outra alternativa é entregar a modelo 22 sem considerar o valor do CIFID, entregamos a modelo 22 como se não houvesse CIFID, pagamos o imposto devido. Quando vier a candidatura aprovada, submetemos uma declaração de alterações e devolvem-nos o dinheiro pago a mais. E este processo, posso-vos dizer que funciona relativamente bem. Ou seja, depois de submetermos a declaração de alterações, a devolução do dinheiro dá-se no prazo de 1 semana a 2 semanas. Até porque a ANI, que é a agência que aprova ou não as candidaturas de CIFID, comunica diretamente com a AT. Portanto, eles têm informação sobre as candidaturas que foram aprovadas. Outra nota que eu gostaria de deixar é de que é um benefício, eu diria que é um benefício fiscal à prova de bala, porque não há aqui o risco, não há aqui qualquer risco de outra interpretação por parte da AT. Portanto, a partir do momento em que a candidatura é aprovada, o contribuinte tem uma declaração da ANI, passada pela ANI, pela Agência de Inovação, com o valor que foi aprovado e, portanto, o contribuinte limita-se a colocar na declaração modelo 22 o benefício que foi ratificado pela ANI. Portanto, eu diria que não é uma questão, como às vezes temos noutros benefícios fiscais, não há aqui qualquer questão de interpretação, é completamente factual. Okay. Boa. João, eu vi que estava aí uma pergunta aí no chat, um bocadinho até antes da Isabel, e se calhar tentávamos dar resposta a essa. Que vem aí, que eu vi, que é se a senhora Coelho. O senhor Coelho, sim. Que depois ele mencionou que o slide já tinha percebido. Pronto, ok. Boa. Mas isto, estamos aqui a ver que as despesas, temos também uma nova relacionada com despesas. E se calhar aqui até podíamos voltar ao slide se enquadrar ou não. A Raquel Santos fez uma pergunta que é o seguinte: na área da saúde, nomeadamente dispositivos médicos, existem empresas produtoras e distribuidoras que só comercializam e que geralmente não fazem investigações ou estudos clínicos. Poderão existir para estas distribuidoras despesas que sejam enquadradas na investigação e desenvolvimento? Neste caso será difícil, porque uma vez que só comercializam, quem fez a ID provavelmente foi quem desenvolveu os produtos. Quando fazem a distribuição, unicamente distribuição, é difícil nós encontrarmos atividades de investigação e desenvolvimento. Boa. Penso que Raquel, qualquer coisa. Eu gostava de ainda voltar aí à parte da questão da construção, porque é uma área que por vezes pode ser difícil, de enquadramento também, e só para dar aqui 2 ou 3 questões. Aqui na parte da construção, o que nós tentamos procurar, não é
é o desenvolvimento, por exemplo, de novas técnicas construtivas ou novas metodologias que possam ser diferenciáveis face ao estado da arte. Ou seja, numa tipologia de projeto ou num projeto que possa ser identificado, tem que haver sempre uma componente de novidade ou diferenciação face ao estado da arte. Se não conseguirmos justificar esse avanço ou essa novidade face ao que existe, dificilmente existe aqui a parte do desenvolvimento experimental. Por vezes não basta ser investigação, pode ser desenvolvimento experimental até conseguir, no fundo, aplicar, por exemplo, uma nova técnica construtiva. E nesse âmbito, o caminho que a empresa faz, desde a idealização, desde a ideia, até chegar a uma conclusão, esse tempo todo pode ser considerado desenvolvimento experimental. E aí essa parte já é enquadrável no âmbito do CIFID. Ok. Olha, está aqui uma pergunta muito interessante da Isabel e pertinente. Queres tu responder, Fernando ou António? Sim, portanto, a pergunta é se já tenho a decorrer um projeto no âmbito do IDT com promoção, minha empresa pode concorrer ao CIFID? Pode, sim, claro. Claro, aqui a única questão é assim, a parte que é coparticipada já pelo projeto de IDT com promoção, obviamente não pode ser considerada no CIFID. O que vai ser considerado diria que é a parte que não é coparticipada. Okay? Portanto, e essa componente pode entrar, sim. Isabel, eu diria que não só pode, como deve. Como deve, exatamente. porque vai, no fundo, complementar a parte que não foi comparticipada. Exatamente. Entretanto, também temos aqui alguns pedidos da apresentação. Eu agora reparei que no chat é possível nós já partilharmos a própria apresentação. Equipa, acham que depois enviamos depois da apresentação ou podemos já disponibilizar aqui no chat? Ou ambos? Acho que Pode ser ambos. Eventualmente. Ok. Sim, Então, para quem tiver interesse fica já disponível e depois volta-se a enviar por e-mail, não há qualquer problema. ok. Vou só ver que... Reparem nisto agora, vou ver se funciona. Penso que sim. Penso que funcionou. Boa. Esta apresentação que tanto o Pedro como o Fernando facilitaram já está disponível no chat. E vou ver se, por alguma eventualidade, nos escapou aqui alguma pergunta. A Isabel agradece, a Mónica agradece. Eu julgo que não, mas já agora confirmo. A Raquel, questão dos dispositivos médicos. Pelo que vi, não. Okay. De qualquer forma, estamos completamente disponíveis para responder a qualquer pergunta que haja agora fora do... Sim, só deixar aqui uma nota que, pronto, não desvalorizando obviamente tudo o que é o CIFID, não é? O que nós notamos nas empresas e que os empresários têm mais dificuldade é sempre em fazer o enquadramento dos projetos e se pode ser enquadráveis no âmbito do CIFID, não é? Portanto, esta parte, seja das atividades que eles desenvolvem recorrentemente, não é? E que pensam que por vezes já fazem aquilo sempre e que nunca olharam para dessa maneira que pode ser enquadrável no âmbito do CIFID. Nós o que fazemos é tentar falar com as empresas, verificar o que é que diariamente fazem, o que é que desenvolve, o que é que não desenvolve e tentarmos, no fundo, chamar a atenção para, nomeadamente, algumas atividades que possam ser enquadráveis ou não neste âmbito do CIFID. E estamos disponíveis sempre nesse sentido, através de uma reunião, através de uma chamada telefónica. Facilmente conseguimos despistar com uma conversa, por vezes, esse critério de avaliação que é importante fazer e que muitas vezes chegamos às empresas e inicialmente o que nos dizem logo muitas vezes é que
não conseguem detectar ou não conseguem ver o que é que efetivamente é considerado investigação ou desenvolvimento experimental, pode ser as duas vertentes, e que são ambas enquadráveis. Sim. Só para reforçar isto que o António estava a dizer, acrescentar que não é necessário que as empresas tenham um processo de ID completamente definido e completamente formalizado, ou seja, não é necessário que a empresa tenha um gabinete de ID com duas ou três pessoas afetas a esse departamento. Muitas vezes, como o António dizia bem, e isso nós temos ao longo destes 10 anos reparado, é que muitas empresas desenvolvem determinadas tarefas no seu dia-a-dia sem se aperceberem que estão, na prática, a desenvolver tarefas de ID. Ou seja, exatamente, as empresas têm no seu dia-a-dia dificuldades que têm que ultrapassar e com os seus técnicos muitas vezes desenvolvem produtos e processos para ultrapassar essas dificuldades e fazem no dia-a-dia da empresa e muitas vezes não têm a consciência que essas tarefas são ID. E, portanto, era importante deixarmos e reforçar este alerta do António para que estejam atentos, porque pode ser uma forma de não ter uma carga fiscal tão pesada. Outra referência que eu gostava de fazer é de que há uma grande parte das empresas e há vários estudos sobre esse facto, de que só uma pequena percentagem das empresas em Portugal é que aproveitam os benefícios fiscais. Ou seja, o que eu quero dizer é que, podendo aproveitar, aproveitam. Ou seja, há muitas empresas e há vários estudos sobre o facto, há muitas empresas que, podendo aproveitar benefícios fiscais, não os aproveitam. E, portanto, era um alerta que nós queixamos muitas vezes e com razão da carga fiscal elevada que temos. Eu convidava a cada um de nós a estarmos mais atentos aos benefícios fiscais que podemos utilizar para diminuir a nossa tributação. Ok. Pedro, no seguimento, o Bruno pergunta se empresas que desenvolvem produtos digitais, se quiserem utilizar o Cifid para desenvolver soluções que mais tarde se podem tornar um produto comercial, é possível? E aqui dá os exemplos de plataformas, marketplaces, software services, etc. Bom, aqui o Cifid, importa também já dizer que o Cifid incide sempre sobre o que já foi desenvolvido ou que está em desenvolvimento. Ou seja, quando nós estamos a apresentar uma candidatura ao Cifid, esse produto, no fundo, já tem que estar ou iniciado ou em desenvolvimento. Okay? Ou seja, a parte de software é uma área sensível, em que tem que se justificar muito e tem que se encontrar no fundo e justificar bem o avanço no campo da informática. Porque por vezes pode acontecer uma atualização de uma versão ou uma melhoria ou uma modificação de um programa ou de um sistema já existente, podem classificar-se como ID, desde que consigamos justificar que tragam progressos científicos ou técnicos e que deem lugar a mais conhecimento. Agora, se for uma parametrização usual, com as técnicas que normalmente utilizam sempre, que não adquiram conhecimentos, que não tiveram problemas e dificuldades até chegar à solução final, dificilmente conseguimos enquadrar esse tipologia de projeto. Mas, no entanto, há atividades informáticas que, obviamente, podem ser consideradas e que, desde que consigamos justificar que a sua finalidade constitui um progresso face ao estado da arte ou uma novidade, é passível de ser enquadrado.
eu convidava o Bruno a despistarmos melhor o assunto. Pois, ou seja, aqui a resposta é sim, mas... A resposta é sim, mas efetivamente temos que esmiuçar ali um bocadinho mais para ver se há alguma forma só seja, ver se há algo que possa ser enquadrável aqui, não é? Se há alguma diferenciação, portanto, se de alguma forma a gente consegue encontrar alguma diferenciação relativamente ao estado de arte. Bom, ainda noto, apesar da nossa agenda ser de 1 hora, ainda noto que temos aqui mais pessoas a escrever. Umas já escreveram, outras ainda estão a escrever. O Cristiano pergunta se podem partilhar os vossos contactos. Claro que sim. Claro que sim. Inclusive, se existirem mais perguntas deste género, queiram despistar o potencial de CIFID, inclusive eu já partilhei no chat o simulador CIFID, em que vocês respondendo a um conjunto de perguntas, logo à partida poderemos despistar aqui o potencial dos produtos que se envolvem, dos serviços envolvidos para a candidatura à CIFID. Claro que também vou deixar aqui os contactos da Approach, Sim, o e-mail e o website. Deixa os e-mails e os telemóveis, João. Ok. Entretanto, a Raquel pergunta, no caso das empresas multinacionais, a filial sediada em Portugal não pode beneficiar de investigação e desenvolvimento que é feita na casa-mãe, sediada fora de Portugal, correto? Sim, se toda a investigação for feita lá, não pode beneficiar. Mas, no entanto, às vezes há empresas que cá ainda possam fazer algumas alterações ao produto que vem lá, ou adaptações, ou testes e ensaios, com vista a melhorar alguma particularidade, isso aí podemos tentar analisar, mas se toda a investigação e desenvolvimento do desenvolvimento de produto for feito lá fora, cá dificilmente conseguimos, no fundo, as empresas aí conseguem beneficiar. O que acontece também em algumas situações é que a própria filial nacional pode eventualmente ter representantes, ou seja, ter quadros da empresa que participam, mesmo na casa-mãe, também nesses desenvolvimentos. Okay? Exatamente. E aí sim podemos considerar essa parte. Okay? Agora, se não houver participação nenhuma de quadros nacionais na casa-mãe e se tudo é enviado pela casa-mãe para cá, basicamente a empresa nacional não tem desenvolvimento nenhum. E aí é mais complicado. Não sei se responderemos à pergunta da Raquel. Entretanto, os contactos, o website, número de telefone, o e-mail, preferem o e-mail dos incentivos @approach.com.pt, que também está a ser projetado na partida do Fernando, ou mesmo os vossos e-mails? Podes partilhar os pessoais mesmo. Podes partilhar os e-mails, sim, não há qualquer problema. Okay, boa. Importa também referir que as empresas, não existe um limite em termos de projetos. Ou seja, as empresas tanto podem apresentar um projeto ao CIFID, como uma candidatura pode ter 20 projetos dentro da candidatura. Não há um limite em termos de número de projetos que possam ser apresentados. Bem como um valor. Nem de projetos, exatamente. Nem de projetos, nem de valor. Não há um valor limite que possa ser... No fundo, não existe nenhuma limitação. Tanto pode ser 50 mil, como pode ser 1 milhão, como pode ser 2 milhões, em termos de benefícios fiscais. Ainda tenho aqui a nota de que ainda existem pessoas a escrever. Portanto, Sim. não há problema nenhum em arrastar mais. Tranquilo. Não. Boa. Tranquilo. Entretanto, também já estão partilhados os contactos. Ok. Carla, muito obrigado. Vou ter de sair. Sem problema. Uma boa tarde. Muito obrigado, Carla. Obrigado.
Sendo assim, penso que não há mais perguntas. E acho que só nos resta agradecer, não é? Exatamente. Foi uma tarde, Obrigado a uma todos. tarde diferente e bem passada. Espero que tenham gostado, espero que de alguma forma tenhamos contribuído para esclarecer todas as dúvidas que eventualmente tivessem. E voltaremos a encontrar-nos certamente. E ficamos alguma disponíveis. dúvida? Exatamente. Não se esqueçam do prazo, que é o 31 de maio, portanto, alguma coisa. Apesar de haver aqui pedidos de várias famílias para prorrogarem o prazo, isso ainda não está em cima da mesa, portanto o prazo que temos é exatamente o prazo de 31 de maio. Das indicações que temos da ANI, não No ano tem passado, vista a prorrogação do prazo. No ano passado, com a prorrogação da Modelo 22, eles prorrogaram o prazo também da entrega da candidatura do CIFID, ou seja, fizeram coincidir uma coisa com a outra, mas este ano ainda não temos isso em cima da mesa. Aqui a questão, o CIFID é sempre até o último dia do 5º mês, após o fim do período de tributação. Ou seja, se uma empresa tiver o período de tributação diferente, deve contar sempre até ao 5º mês, o último dia do 5º mês. Por norma, as empresas, não é? Pedro, saberás isso, não é? Por norma, as empresas fecham a 31 de dezembro, mas há empresas que têm o período de tributação diferente. O normal é utilizar o ano civil. Uma empresa que não seja assim tem na mesma. Tem o 5º mês, é até o último dia do 5º mês. Já agora deixar só um último apelo, ou reforçar o que já foi dito, é de que mesmo que tenham prejuízos fiscais, mesmo que sejam startups, eu julgo que vale a pena fazer sempre um planeamento a mais longo prazo. E ainda que não possam beneficiar imediatamente do CIFID, não se esqueçam que têm 8 anos para o fazer e, portanto, ainda que não possam beneficiar imediatamente é vantajoso, ou têm toda a vantagem em fazer imediatamente as candidaturas para ficar com uma reserva fiscal para utilizar nos próximos 8 anos. E havia aquela questão da valorização dos capitais próprios, não é? Nomeadamente para as startups. É um assunto técnico, é um assunto chato, portanto não é contabilização de impostos diferidos, portanto não vale a pena trazermos esse assunto. Mas sim, pode dar origem a uma melhoria dos capitais próprios. Pode ser um tema relevante para todas as empresas, mas para as startups, claramente. Exatamente. Ok, julgo que é tudo. Julgo que sim. Resta desejar-vos uma boa tarde e obrigado eu desejo que nos encontremos em breve. Boa tarde a todos. Agora nós não vemos as pessoas do outro lado. É estranho. É verdade. Pois é. Mas já não está ninguém? Não, ainda temos 20 pessoas. Então, muito obrigado. Ok, obrigadíssimo. Obrigado a todos. E Obrigado. uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.